Bom, gente, voltando aqui aos assuntos do Congresso, a gente recebe agora o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, que também é líder da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Em Ponto. Bom dia para o senhor, obrigada pela participação. Marina também, bom dia. A Marina fez o convite, a gente precisa muito falar aí, tem CPI do MST, PL das fake news, enfim... Vamos começar essa conversa e a Marina lhe faz a primeira pergunta. Bom dia, Cecília. Bom dia, líder. Bom dia a todos. Boa terça-feira para a gente. Eu queria começar perguntando do assunto da semana, do arcabouço fiscal. Como é que vocês receberam dentro da bancada esse arcabouço? Eu sei que foi tarde da noite ontem, mas já dá para ter uma ideia do clima para votação, urgência essa semana, mérito na semana que vem? Bom dia a ambas. Um prazer estar aqui na Globo News com vocês. Veja, eu acabei agora, era 6h15 da manhã, eu recebi o substitutivo, né, apresentado pelo deputado Cajado, uma lida rápida, sem mudanças muito significativas, apenas algumas seguranças nesses gatilhos todos e principalmente na questão das possíveis pedaladas, mas ainda tendo que fazer uma análise um pouco mais complexa. É óbvio que hoje é o dia de conversar com os líderes partidários, de articulação do próprio presidente Arthur Lira e também do relator, do Cajado, para que ele converse com as bancadas, explique as alterações, as mudanças e tente chegar a um consenso em relação à votação do texto, que eu imagino que pelo menos a urgência deve ser essa semana. Deputado, eu quero mencionar com o senhor sobre CPI. A gente viu ali nas manchetes dos jornais hoje falando da forte influência que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está tendo na indicação dos principais nomes aí à frente das CPIs. Ele está tentando emplacar pessoas não só do partido dele, que é o partido do senhor, também do União Brasil, do PSB, enfim, tentando arraigar o máximo de controle em cima dessas comissões. Queria que o senhor explicasse por que é tão importante para o presidente da Câmara ficar ali em cima dessas CPIs, na sua avaliação. Bom, primeiro é importante ressaltar que nós temos duas figuras distintas, né? A gente tem a CPMI, que é do Congresso Nacional, que é aquela do 8 de janeiro, e nós temos as 3 CPIs apresentadas na Câmara, que já foram lidas e que precisam ser instaladas. É óbvio que, quando a gente fala de uma CPI na Câmara, nós estamos falando de sentar com os líderes dentro da Câmara dos Deputados e escolher quais são esses membros, né? Óbvio que na CPI das invasões, e aí eu rechaço um pouco o nome de CPI do MST, porque a gente não vai tratar só de MST, nós vamos tratar das invasões de terra como um todo. Na CPI das invasões, óbvio que os parlamentares ligados à agropecuária vão ter uma participação mais efetiva do que em outros temas, né? Essa das apostas, essa outra das americanas, são perfis completamente distintos e parlamentares. Agora, o presidente da Câmara, ele tem um papel institucional, né? Ele é presidente de um poder, esse poder precisa dar respostas para a sociedade. Nós tivemos um movimento muito grande de parlamentares pedindo essas CPIs, e essas CPIs têm que funcionar, né? Não dá para deixar ser uma CPI que não dê resultado prático algum. Então, a preocupação do presidente é justamente que tenham pessoas comprometidas, deputados sérios que vão participar dessas CPIs para que a gente consiga tirar resultado positivo disso. Resultado positivo que eu digo é, pelo menos, indicar os caminhos, né? Ver quem é que está financiando essas invasões, quem é que está organizando essas invasões, da onde vem a ordem central e, principalmente, e nesse caso especificamente, o envolvimento direto do governo com esses movimentos. Deputado, essa CPI das invasões que o senhor chama, né, que vai avaliar invasões, inclusive, do MST, é um potencial de desgaste aí para o governo. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente a articulação política do governo. Por exemplo, o arcabouço é uma coisa meio à parte, né? Ele tem uma boa vontade do Congresso para votar, mas o senhor acha que a articulação política pode prejudicar votações no Congresso? Como é que está a conversa deles com a bancada ruralista, com a Frente Parlamentar do Agronegócio? Veja, na semana passada nós começamos a ter uma certa interlocução por parte do governo em relação a pautas importantes do nosso setor, né? O ministro Fávaro esteve conosco lá na FPA, depois ele esteve na Comissão de Agricultura, estiveram também 2 ministros no Senado. Nós conversamos bastante sobre isso, mas a ida do presidente Lula na Bahia, o discurso que ele fez sobre os ruralistas, sobre os produtores rurais, e depois essa dita feira do MST no final de semana ali em São Paulo, com as falas que houveram ali, falas muito pesadas, muito negativas, falas extremamente preocupantes vindo de agentes e pessoas importantes do governo, é óbvio que gera uma dificuldade imensa de relacionamento, imensa.
imensa. Hoje, por exemplo, o presidente Alckmin vai almoçar na nossa frente parlamentar conosco e num clima horrível, né? Um clima muito ruim que ele vai ter que responder diversos questionamentos, principalmente as falas dele no último sábado ou domingo em relação ao MST e ao Congresso Nacional. Então, a gente vai ter que tentar mais uma vez reconstruir essas pontes. Veja, a gente não quer aliança ideológica, muito menos aliança político-partidária. Seria uma questão de governabilidade para o país continuar avançando, para a gente continuar avançando nossa pauta e tratando de um setor que é extremamente importante, um setor que significa 1/3 da economia, que gera mais da metade das exportações do país, que tem praticamente 1/4 dos empregos. Respeito para o nosso setor, um setor que é extremamente forte, e aí a gente começa a ver a guerra de narrativas, né? Aquela briga toda de Ribeirão Claro, e inclusive de Ribeirão Preto, desculpe, que inclusive uma injustiça enorme com o Chiquinho Maturro, que era o presidente da feira e tal. A feira teve 13 bilhões de reais de negociações, inclusive o Banco do Brasil, que diziam que não ia ficar na feira, teve praticamente 4 bilhões de reais em negócios. Então, esse é o setor extremamente pujante, o setor que carrega a economia nas costas e que não é uma retórica política que vai prejudicar. Nós vamos continuar resilientes, continuar produzindo, continuar lutando. Agora, é óbvio que, infelizmente, o que nos parece a cada dia mais, é que o governo nos escolheu de adversários. É uma briga muito ruim, porque nós que alimentamos o país e nós que somos responsáveis por uma boa parte da economia da nossa parte, o país não vai ser prejudicado. Deputado, a minha dúvida é, dados os números que o senhor falou com relação à importância do setor agropecuário, se a gente for olhar para trás em outros governos, o investimento foi grande no agropecuário dos governos do PT, inclusive, não houve nenhum problema relacionado a isso, mas nesse momento, aparentemente, vocês gostariam de ter mais apoio. Eu queria saber, na visão do senhor, o senhor acha que há um desequilíbrio aí no governo, no tratamento aos grandes produtores em benefício de pequenas produções ou de movimentos que tentam incentivar esse tipo de atuação? Vamos lá, essa tua pergunta é muito boa para a gente conseguir explicar o contexto do agro brasileiro hoje. As grandes propriedades, as propriedades gigantes, grandes, mega latifúndios, que são essas que a gente vê às vezes fotos e vídeos, até apareceu um há pouco aqui de 10, 15, 20 colheitadeiras colhendo uma safra, é a ínfima minoria do agro brasileiro. Eu, por exemplo, venho do estado do Paraná, em que das 250 mil propriedades rurais, ou das 300 mil propriedades rurais, 90% delas são a agricultura familiar, né? Isso é a realidade do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, um pouco menos, de Goiás um pouco menos, mas a realidade do Brasil é o pequeno produtor hoje com muita tecnologia. Eu, por exemplo, estive na AgriShow vários dias e caminhando pelos estandes, conversando com as pessoas, a maioria agricultores familiares comprando suas máquinas, né? Produtores pequenos que fazem com que a agricultura seja forte desse tamanho. Não é só os mega gigantescos. Então, a minha grande preocupação é que o conceito de agricultura familiar não é mais aquele coitadinho que fica com a enxada na mão, só ele, com a esposa, com os filhos, trabalhando. É o produtor que gera emprego, que está com tecnologia, que está com vontade de investir, que tem acesso a crédito. Lembre que nós fizemos a lei do agro, que possibilitou que todos os bancos privados acessassem a operação de crédito agrícola também, o que facilitou o acesso a crédito para todas as pessoas. Então, a nossa preocupação não é única e exclusivamente com o grande ou única e exclusivamente com o pequeno, pelo contrário, a nossa preocupação é o agro como um todo. Todos os governos sempre prezaram, principalmente com a questão do Plano Safra, que é importante a população entender o que é o Plano Safra. O Plano Safra é juro subsidiado no banco para emprestar dinheiro que será pago pelos produtores, mas para emprestar dinheiro com juro mais barato para poder investir na produção. Todos os governos tiveram Plano Safra, todos os governos enfrentaram o Plano Safra. Isso tudo tem que acontecer novamente. Hoje, infelizmente, a gente ainda não está enxergando o espaço fiscal para conseguir os praticamente 25 bilhões de reais que é o necessário de equalização de juros para o Plano Safra. Talvez, com a votação do arcabouço, abra-se um espaço fiscal para que a gente consiga esses juros. Lhe agradeço muito, deputado Pedro Lupion, por estar aqui conosco. Um bom trabalho, um bom dia de trabalho, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço e obrigado pelo espaço.